Meu Deus, não fazem isso. Então, muito bem, já sentimos a mensagem que o povo deve estar preparado, o povo deve levar apenas a água, porque nós vamos ficar na rua. O povo deve levar a água, deve levar o seu pão, a sua mandioca, que nós vamos ficar na rua. E o angolano só deve sair da rua quando o MPLA sair do poder, quando o MPLA se demitir. O MPLA tem que sair, tem que abandonar. Porque o país também é dos angolanos. Os angolanos não podem continuar a ser maltratados e a viver como se fossem estrangeiros dentro da sua própria terra. Não se admite. Nós estamos há quase meio século de MPLA. E nesse meio século os problemas se agravam. Os problemas sociais se agravam. E nós temos uma classe de bilionários, milionários ligados aos centros de poder político do país. Essas pessoas é que têm o dinheiro do país, essas pessoas é que vivem como reis e o povo vive como se fossem animais. Porque é verdade, eu vou falar animais por quê? Porque o angolano é o único que conseguiu pôr na sua dieta rabo de galinha. E eles têm nomes bonitos para rabo de galinha. Eles dizem rabinho, rabinho. Essa hora tem quem já está a jantar massa branca com rabinho. Ou seja, na Tailândia, os restos que saem dos matadouros, que são as carcaças, que são as patinhas, que são os pescocinhos, que são os rabinhos, é comida para crocodilo. Mas em Angola, os armazéns vendem com muito orgulho que é comida para o angolano. Nós chegamos num nível de humilhação que se o povo angolano não se levantar, o povo angolano vai continuar a sofrer. Então é tempo do povo angolano se unir e reivindicar o país. Reivindicar o país, porque as leis do MPLA são leis injustas. São leis a pensar na perpetuação do partido no poder do país. Nós tivemos há pouco tempo uma medida de João Lourenço, que para o João Lourenço o que lhe interessa é corromper as instituições. Nesse momento, os juízes do Tribunal Supremo estão a receber um plafond para fazerem compras no valor de $1000. Mensalmente. Quer dizer, o custo de vida sobe para todos os angolanos e para o João Lourenço o que lhe importa é manter confortável aqueles que vão lhe viabilizar, provavelmente, um terceiro mandato, provavelmente vão lhe viabilizar a continuidade do seu governo. Porque o povo não lhe interessa. Para ele o mais importante é dar conforto àqueles que vão corromper o poder. Aqueles que usam o poder a favor do João Lourenço e a favor, acima de tudo, do projeto político de perpetuação no poder do MPLA. Porque o país não tem condições. É preciso nós falarmos aqui com alguma verdade e alguma seriedade que o país não tem condições. O país não oferece condições para se chegar aos 40, 50 anos. O país não tem condições. Crianças comem no lixo. Zungueiras são espancadas, polícias nas ruas. Essa hora recebemos um vídeo que vamos passar aqui daqui a pouco esse vídeo, olha bem, vamos passar o vídeo daqui a pouco, em que vamos mostrar os excessos da polícia, como é que a polícia se comporta. A polícia não tem ética, a polícia não tem deontologia, a polícia não tem moral, a polícia ofende o cidadão, a polícia dispara balas reais contra o cidadão e durante esse tempo todo a polícia tem feito muitas vítimas por toda Angola. Afinal de contas, uma instituição que devia proteger o povo é usada apenas para reprimir o povo em defesa do projeto de poder do MPLA. Então chega. Vamos ouvir aqui rapidamente o mano Ariel, que vai tecer também aqui algumas palavras com relação à brutalidade policial. Ariel, a brutalidade policial, o que é que se passa? Olha, a brutalidade policial em Angola é utilizada como terrorismo de Estado para poder amedrontar o povo e manter o povo cativeiro. O que acontece com a polícia angolana, o que nós chamamos a polícia política do MPLA, a impunidade que há dentro dessa instituição. Hoje nós ouvimos a Adalberto Costa Júnior, fez uma conferência na qual aponta, eu fiz as contas, aponta que desde que João Lourenço subiu ao poder até agora, 161 almas angolanas foram mortas pela polícia e nem sequer um único processo judicial abriu-se, ninguém foi preso, ninguém foi responsabilizado. Então, dá para ver que a construção do Estado, a perpetuação do MPLA no poder é através da polícia angolana. A polícia angolana terroriza o povo, intimida o povo, coloca o povo numa posição de subjugação para não reclamar os seus direitos. E se o povo reclamar, a polícia mata, e lá dentro da polícia
a impunidade reina. Enquanto a polícia for este cão de guarda da ditadura angolana, o povo tem que se levantar também contra a polícia, do mesmo jeito que estamos a nos levantar contra o MPLA e a ditadura do João Lourenço, atualmente em Angola. É preciso deixar aqui claro ao povo angolano que nós vamos estar dentro das nossas casas. É verdade que é preciso mudar aqui as táticas, e nós temos mudado as táticas muito bem, porque a polícia não pode entrar dentro da casa para bater o cidadão. Isso é uma verdade. Durante esse tempo todo, a polícia esteve em vantagem. Apanhava os jovens manifestantes nas ruas, acusava da arruaça e passava o cacete por cima e muitas vezes passava a bala por cima da juventude. Nós tivemos o caso de Inocêncio dos Matos, de Matos, que foi assassinado, ok, pela Polícia Nacional. E é preciso dizermos aqui que a morte de Inocêncio de Matos ficou em águas de bacalhau, como se diz aí. Mas vamos deixar aqui claro que agora nós fizemos isso em casa. Nós manifestamos em casa e quando saímos para as ruas vamos sair em grupo. Sair em grupo significa o quê? Que nós vamos ter que nos proteger a todos, porque nós vamos para as ruas. Não existe meio termo para os angolanos. Os angolanos precisam de ir para a rua. Os angolanos precisam de defender os seus próprios direitos, porque não há nenhuma instituição em Angola que defende o direito dos angolanos, porque as instituições em Angola defendem o direito do MPLA, do partido no poder, defendem João Lourenço, e é isso que o povo angolano está farto. É preciso nós termos aqui em mente que dia 15 ninguém sai, toda a gente fica em casa. Vamos pensar o país no interior das nossas casas. Ruas desertas, ninguém está em casa, toda a gente está em casa, ninguém está na rua. Dia 16... continuamos a saga, toda a gente dentro da casa, mas a partir das 20 horas vamos mandar a mensagem para a Cidade Alta. Vamos bater as panelas durante 1 hora. E nessa 1 hora vai ficar claro que dia 17 o povo angolano está nas ruas para reivindicar o alto custo de vida, para reivindicar a subida dos combustíveis que tem um impacto generalizado na vida do cidadão comum. Isso é extremamente perigoso. Vamos reivindicar também o trabalho que João Lourenço quer a partir da lei que pretende levar a cabo contra as políticas das ONGs. Isso também vai ser falado já. Nós estamos aqui, vamos dar continuidade nisso. Muito obrigado, meu irmão. É Povo no Poder. Povo no poder. Muito bem. Já estamos com o Mano Gangsta, também está aqui na linha. Mano Gangsta, é verdade, você que está aí desse lado, nos diga aqui algo aqui cá entre nós. Encosta aqui, Mano Gangsta, encosta aqui, encosta. Encosta, Mano Gangsta, vem cá. Encosta, vem cá. Mano Gangsta, como é que você está a ver essa situação da questão das ONGs? A questão das ONGs, eu quero entender isso melhor, como é que o trabalho que se quer levar a cabo com relação a essa nova lei de regulamentação das ONGs, como é que isso vai afetar a vida e as liberdades que foram conquistadas durante esse tempo. Fala-nos um bocadinho sobre isso, meu mano, estamos aqui do ouvido. Eu penso que, para mim, foi um estudo minucioso, muito profundo, feito pelo João Lourenço, por via de uma equipa, porque ele conseguiram perceber, de facto, que os níveis de aceitação de João Lourenço estão muito baixos. As eleições de 2022 foram muito renhidas e ele perdeu as eleições porque, não somente com a oposição, mas com o povo. E quando falo com o povo, automaticamente para aquela força do meio que podemos chamar de sociedade civil, ou seja, a consciência cívica não votou na oposição de facto, que era a Frente Patriótica Unida, como militante. Votou por saturação e acreditou no projeto PU. Então, a equipa de João Lourenço consegue perceber que a oposição de facto hoje está a ser protegida pela força do meio, que é a força da consciência cívica. Então, urge a necessidade de perseguir ativistas, perseguir ONGs, perseguir fazedores de opinião. Quer dizer, as ONGs agora estão nesse processo do alvo delas serem abatidas porque elas até são institucionais. Eu penso que estamos numa posição de privilégio, né, do ponto de vista de discussão direta com o próprio governo, que até é um governo ilegítimo, né, por causa do próprio processo eleitoral, que não houve lisura nem transparência de agosto de 2022, no entanto. Eu penso que é importante continuarmos a fazer esse grande barulho para a elevação da consciência cívica dos angolanos, porque urge a necessidade dos angolanos darem um basta. Porque, Mariela, estamos em 47 anos, mais 3 anos, atingimos 50 anos, meio século, que os colonos portugueses foram e o MPLA está estabelecido no poder. Está estabelecido no poder
por via do poder da força e da exclusão do outro. Ou seja, quem não faz parte da entourage do MPLA, essa não tem benesses, essa não cresce. E, no entanto, não é cidadão, é apenas um indivíduo ou um habitante nesse espaço territorial de 1.246.700 km². Então, eu penso que estamos a ensaiar a cidadania para que um dia a gente seja cidadão de Angola. E nós conseguimos colocar governos legítimos no poder que venham por via do sufrágio universal, pela vontade do povo, pelo voto. E, acima de tudo, pelos programas que eles devem apresentar. Não por via de se imporem. O que estamos a ver é essa impunidade de quase 50 anos, esse desrespeito pela vida. Nós temos problemas básicos, Banariel. Comer em Angola é dificuldade, é difícil. Ter 3 refeições num país que produz petróleo, que tem grandes jazidas de diamante, tem dos maiores quimberlitos, ou o quarto maior quimberlito do mundo, a céu aberto, tem vários minerais, mas o nível de pobreza em Angola não se justifica, porque nós não temos uma estrutura de governação que, primeiro, ela tem o sentimento de inclusão, de incluir todos dentro do orçamento, dentro da programação, do Orçamento Geral do Estado. Nós não sentimos isso. E há um irmão que saiu aqui agora, que é da Willa, que disse que nós temos quase 12 ministérios, mano. Tu não consegues encontrar 5 grandes ministérios em Angola que trabalham a 50%, é impossível. Mesmo o Ministério do Interior é um antro da corrupção. Um antro da corrupção que facilita as altas patentes da polícia para protegerem o poder político. Porque é preciso estar ligados ao narcotráfico, aos desvios da Caixa Social, ao tráfico de órgãos, o controle sistemático do crime organizado, da extorsão contra empresários estrangeiros. É uma grande vergonha, olhando para Angola. Então eu penso que essa Angola não é Angola merecida dos angolanos. Existe uma Angola merecida dos angolanos que será aquela Angola que a gente vai construir de irmão para irmão, de Cabinda Gunena, do Mar ao Leste. Essa sim é que vai ser a Angola dos angolanos. Mas enquanto esta Angola existe, ainda é uma Angola do MPLA. Então no dia 16 temos de paralisar o país. Ninguém sai de casa, ninguém vai trabalhar. Começar no dia 15. Começa no dia 15. 15 e 16, ninguém sai de casa. Temos que paralisar. Temos que demonstrar que nós somos o povo e o povo é soberano. E no dia 17, de uma maneira pacífica, ordeira, vamos às ruas demonstrar a grande presença do povo. Nós não estamos indo nas ruas que é para destruir bens públicos. Eles foram construídos com dinheiros públicos. Não estamos indo nas ruas que é para queimar pneu, não. Estamos aí nas ruas por via de um espírito de pacifismo e de ordem. Mas, acima de tudo, para dizer que a gente discorda com essas medidas econômicas que só assassinam o povo. Estamos a olhar isso na perspectiva de um genocídio social. Estamos indo nas ruas que é para dizer que a gente discorda com essa proposta de lei de monitorização e controle das ONGs por parte do governo angolano, que vai ser uma asfixia para a própria democracia. Estamos aí nas ruas que é para dizer somos um país com uma economia informal. Trancar a zunga é trazer fome nas nossas casas. Trancar a zunga é fazer com que as nossas irmãs fiquem prostitutas. Trancar a zunga é fazer com que as nossas mães morrem de AVC. Então, uma economia que é praticamente informal, você quer cortar bruscamente a zunga. Isso é um atentado à população, isso é um atentado ao povo. Porque é um povo que sobrevive de uma economia informal. Nós não temos uma economia com robustez, controlada por angolanos. Nós temos uma economia mercantilista que se traz produtos e se vende no mercado nacional. Não se produz nada, não se produz absolutamente nada. Não se produz nada, está a ver, Banariel? Mas e tu tens que olhar que isso é uma cadeia de governação de quase meio século. Que Angola vive nesse processo da autodependência em tudo. Mas isso também acaba por ser uma porta de entrada para o enriquecimento de quem é detentor de cargo público, porque a importação, a máfia da importação dá muito dinheiro. É aquilo que você disse, em Angola estamos habituados, o MPLA habituou que para ser rico, para ser milionário, tu tens que trabalhar dentro das instituições públicas. É muito mais rápido ser rico, porque tu tens acesso dos dinheiros dos orçamentos. Uns dinheiros que são dinheiros de todos nós, dinheiro dos contribuintes angolanos, dinheiro das commodities que se vende. Então você vende petróleo, ninguém sabe onde é que vai parar o dinheiro. Você tem um arrombo de quase 2 bilhões de dólares na zona de Angola. E esse arrombo começa no ano 2020, até os dias 2 que se descobriu esse arrombo.
Como é que você está a dizer que tu governas com transparência se você tem 2 bilhões que desapareceram agora? Como é que tu está a dizer que tu tens uma política focada e virada no combate à corrupção? Desapareceram 2 bilhões de dólares. Foram parar aonde? Ninguém sabe. Claro, e a Procuradoria-Geral da República de Angola, do Peter Grosz, não sabe de absolutamente nada. E essas estruturas, elas são estruturas amorfas, por uma questão muito simples. A própria Constituição dá superpoderes ao Presidente da República. E esse superpoder dá-lhe o estatuto e o título de titular do Poder Executivo. O resto que vem é auxiliar, Manariel. Então, quando tu olhas para a PGR só serve para prender o indivíduo que o Presidente quer. Aquele que o Presidente sente que é adversário, ou inimigo, ou oponente. Até eu vejo mais na perspectiva da palavra certa. Ele encara um oponente como inimigo. Foi ele que disse isso aí agora numa entrevista para o Jornal Expresso. As pessoas perseguidas pelo MPLA, as pessoas sabem, perseguidas. Acho que essa linguagem é uma linguagem civilizacional. Exato. Ele acabou dizendo ao povo que ele persegue os seus adversários políticos, na qual isso é extremamente grave. E a gente não pode olhar ela isso, não é adversária política. Exatamente. Porque ele está no cargo do Presidente da República, o mais alto magistrado da nação, e o comportamento é esse. É infantil. Então, no dia 17, é muito temos infantil. urge essa necessidade da gente dizer basta. Mas E repor a legalidade. E quando a gente E diz repor a que legalidade da notação, certo? não significa dizer que a gente vai se instalar lá só. Podemos se instalar como não, mas estamos a dizer que não vamos sair das ruas. Significa dizer que começou um processo de reivindicação e de boicote geral. Não parou por dia 17, vamos continuar. Vai haver mais. Vai haver mais, muito mais. Então eu quero fazer aqui um apelo por via do Fala Nação a todos os angolanos, principalmente aos rapazes do mundinho. Vocês que são os bons de disseminar a informação. A Associação Nacional dos Taxistas de Angola, a Agência Nacional dos Taxistas de Angola. Manos, não se enganem com esses cartões. Aos mototaxistas, não se enganem, porque o MPLA é um partido que só promete e só engana. O MPLA não é sério. Não tem indivíduos sérios, não tem indivíduos comprometidos com a nação, com o país, não tem indivíduos comprometidos com o futuro. Porque o MPLA está no poder por via de 2 fatores fundamentais. A aniquilação física das pessoas, por via da opressão, do tiro, da bala, das cadeias, e outra, dividir para melhor reinar. Então só sabe dividir. Essa questão dos taxistas e os mototaxistas é uma maneira de dividir a sociedade. Porque eles sabem que essas são 2 classes que geram a mobilidade a nível das grandes zonas urbanas e suburbanas do país. Se elas forem afetadas diretamente, eles poderiam parar a mobilidade urbana a nível das periferias e das zonas e do centro. Mas automaticamente, com os cartões que estão a ser dados, é uma maneira de você amenizar a capacidade de raciocinar, porque no fim de tudo, ele também e o próprio taxista e o próprio mototaxista são cidadãos normais como qualquer um, que vão ver que o preço do frango subiu, que vão ver que o saco de arroz também subiu, que vão ver que o pão subiu, que a manteiga subiu. Exatamente. Olha, a caixa de frango em Angola saiu de 8 mil para 13 mil e o saco de arroz saiu de 8 mil para 11 mil. Então tudo já subiu. Tudo já subiu, porque temos uma economia petrodependente, que ela depende essencialmente do petróleo. Um país que é dos maiores produtores de petróleo do continente africano não tem uma refinaria. Porque não os interessa o quê? A importação. Porque a importação é uma máfia que gera dinheiro para a elite do poder, a elite econômica que está instalada principalmente no Palácio da Presidência da República. Está entendendo? Onde está incluindo o próprio presidente. Claro, absolutamente. O João Lourenço é a fonte da corrupção em Angola. Ele correu com José Eduardo dos Santos para se plantar lá ele mesmo. Ganso, um apelo às nossas mães jungueiras para também participarem neste convite da nação no dia 17, para começar no dia 15 e 16. Um apelo às mamães jungueiras. O apelo não vai a ela, vai para os filhos, porque os filhos é que vão passar a mensagem nas mamães. Então, a todos os meninos e todas as moças, todos aqueles que têm uma mamã zungueira, passam um recado na mãe. Dia 15, fica em casa. Dia 16, fica em casa. E quando forem 20 horas do dia 16, vamos bater panelas. Que é para dizer que esse é o grito de Ipiranga. O grito da liberdade. Porque no dia 17, somos 32 milhões de angolanos.
temos de estar nas ruas. E principalmente queria fazer um apelo extremamente fundamental. É para a população do leste e a população do norte de Angola. Os nossos irmãos do Uíge, Cabinda e do Zaire são muito prejudicados porque são as zonas de grande exploração de petróleo e o nível de pobreza é extremamente pesado. E quando eu vou falar do leste, a população que vive em zonas diamantíferas, Manariel e Isidro, eu estive nas Lundas Norte e Sul, estive no Mochico, só não chegou quando o cubano. O que eu olhei, aquilo é um inferno. O que o MPLA criou no leste de Angola é uma miséria autêntica. Um povo extremamente recuado do ponto de vista de consciência, de escolaridade. Não há escolas no leste. Há pobreza no leste. Não há estradas no leste. Porque o MPLA corta as estradas do leste para que o povo do leste não venha para o centro e não venha para o litoral, que é para ter uma outra visão sobre a vida. Mas encontrei uma coisa muito bonita no leste, é a resistência cultural. Eles já conseguiram se readaptar para sobreviver. Eu vi miúdos de 7 anos de idade que estavam no garimpo, na Camanga, a transportarem baldes de areia, que é para ir levar para o rio, para lavar. Mulheres grávidas, mulher com bebê, está no garimpo. E as zonas que o povo é proibido de meter o pé, porque são assassinados à distância pelos seguranças das grandes empresas de mineração de diamante, dos generais que estão no poder. Isso é grave. Quer dizer, o MPLA é pior que o colono. O colono tinha uma lógica, o racismo, porque era a lógica dele, dizia que você é preto, eu sou branco, sou melhor do que tu, por via desse estudo biológico que eu fiz. Mas estou a te dizer, qual é a lógica do MPLA negros explorarem pretos? Eles são psicopatas. É o que eles são. São psicopatas. Não tem. Mas olha, a psicopatia coletiva do MPLA... Há um ponto aqui que é muito interessante, que vale a pena ressaltar. Sabem como é que eu olho João Lourenço? João Lourenço é um indivíduo que, nas vestes de presidente, faz várias viagens internacionais para ir vender a riqueza da Angola. Porque o presidente João Lourenço, quando esteve nos Estados Unidos da América, aquilo para mim foi uma vergonha. Foi um abre as cubas. Eu cheguei a falar que nós temos pedras, temos isso, temos aquilo, que o americano pode ir a explorar e etc, etc. O que é que eu ouço? A figura do presidente do MPLA é de extrema importância estratégica, porque o presidente vai conseguir os grandes contratos ao lado das superpotências que vão beneficiar as elites do MPLA. Porque o papel do presidente da República é justamente esse. Por isso é que eles pensam muito naquilo que eles chamam de investimento estrangeiro. A lógica de governação do MPLA, o MPLA não pensa que tem que capacitar o povo, para o povo criar valências para poderem moldar uma sociedade moderna. Toda a política do MPLA, da maior parte das lideranças africanas, é virada para a questão de investimento estrangeiro. E investimento estrangeiro é uma grande porta da corrupção. Ok? Se a opinião pública mundial realmente pensasse num mundo em que tem povos que estão a ser chacinados, que estão a morrer de fome e de miséria por causa das escolhas que os governantes fazem, eles deviam parar de negociar com esses mesmos dirigentes. Mas não, nós estamos num mundo selvagem, eles também estão atrás dos seus próprios interesses. E cabe à figura do presidente da nação defender os nossos interesses enquanto angolanos. Só que o presidente da nação não defende os interesses do povo angolano, defende os interesses do seu partido, da elite política do seu partido. Então, nas vestes do presidente, quando você vê que ele está a viajar muito, está aí fora, ele está aí vender o país, ele está aí falar que está aí abrir as portas para ir explorar diamante, rubis, mármore, petróleo, etc. E esse dinheiro nunca chega nas mãos do povo angolano, esse dinheiro fica congelado nas mãos da elite política do MPLA. Então, que volta outra vez para o próprio Ocidente. Ele é o homem que dinamiza o dinheiro que vai enriquecer o próprio MPLA. Porque Angola, o dinheiro da Angola não tem impacto na vida do cidadão angolano. As medidas que o MPLA toma não têm impacto na vida do povo angolano. Imagina que o MPLA falou sobre subsidiar
taxistas, subsidiar as pescas, subsidiar a agricultura. Quem são os maiores agricultores que têm as fazendas em Angola? São do MPLA. Quem tem as maiores embarcações de pesca e etc. É o próprio MPLA que fazem disso o negócio. Significa que o MPLA vai subsidiar o seu próprio combustível para as suas fazendas, para os seus empreendimentos, para as suas empresas, porque o empresariado nacional foi asfixiado. Só pode ter sucesso no mercado empresarial angolano. Ele tem ligação política com o MPLA. Então significa que as empresas todas do país pertencem automaticamente ao MPLA ou a pessoas ligadas ao MPLA. Essa é uma base forte que o MPLA usa para poder ter grandes financiamentos para as questões eleitorais. Toda a gente sabe que para se manter, para fazer a propaganda eleitoral e etc., os indivíduos do MPLA tiram os seus dinheiros e metem dentro do partido para poder subsidiar as próprias eleições, para subsidiar os seus candidatos. Por quê? Porque eles têm o dinheiro do país, isso para eles é como se fosse um jogo. Ok, os meus interesses vão ser protegidos, eu pus 1 milhão, esse pôs 2 milhões, aquele pôs 50 milhões nas eleições. Quando o fulano ganhar, novamente eles têm o país nas suas mãos e cada um continua a cuidar dos seus interesses. Nós temos que olhar que a figura do presidente do país nesse momento é uma figura cartelista. É um homem que está metido num lugar estratégico para viabilizar os negócios do MPLA, enquanto um partido de super empresários que usam e abusam da riqueza nacional para fazer as suas grandes fortunas. Essa é a realidade do país. Por isso é que eles fazem muitas negociatas e a questão do presidente está viajar de um lado para o outro é simplesmente para viabilizar mais negócios e negócios, tendo o MPLA como parceiro estratégico de empresários que vêm apostar no mercado, quer seja da extração de dinheiro, quer seja da extração de petróleo, quer seja no garimpo de diamantes, tudo isso tem que estar ligado ao MPLA. É isso, essa é a ciência que nós devemos entender. A figura do presidente é um viabilizador de riqueza para o próprio partido. Entendeu? Como é que está a linha? Para a Rádio Luz Americana, eles estão de alguma forma tipo assistir aqui o live, mandaram uma mensagem agora, a Rádio Luz Americana. É uma rádio da africanos de Moçambique, nossos manos de Moçambique, brasileiros, residentes nos Estados Unidos da América. Estão a assistir aqui o live do Fala Nação. Meu mano Ariel, eu queria que você falasse um bocadinho sobre essa postura que os polícias também têm. Mas, irmão, o que é que você tem a falar? Qual é o recado que você tem para deixar para os polícias que têm causado terror ao povo e também para as Forças Armadas que são usadas para infligir medo ao povo? O que é que tens a falar sobre isso? Olha, Isidro, isso em Angola sabe-se exatamente. O MPLA é um partido comunista, mas de ideologia fascista também. E aquilo é como uma pirâmide. O líder do MPLA é praticamente o Deus. Ele toma todas as decisões, é o tudólogo, ele sabe tudo, faz tudo, e toda aquela pessoa que vem depois da posição da liderança é obediente à liderança. O que aconteceu com a nossa polícia e as Forças Armadas foi lavagem cerebral. Assim como fez Hitler, assim como fez Mussolini, eles fizeram lavagem cerebral aos nossos irmãos das Forças Armadas e como eles controlam a alimentação. É através de deixar cair esses bagos, essas gotinhas de comida aos militares e aos polícias, que faz com que os polícias continuem a ir atrás deles, sem perceber que se virarem as costas a esses líderes, há muita comida para partilhar entre todos nós angolanos. E depois também, é aquela mentalidade que o MPLA tem, de que se você ficar conosco o suficiente, a tua vez vai chegar, a tua fezada vai chegar, e quando chegar a tua vez, a tua fezada, e por causa da impunidade e do roubo que esse partido promove, tu vais tornar rico. O MPLA sempre vendeu o sonho de que a forma mais fácil de se enriquecer em Angola é através do serviço público. Se tornando servidor público, tu consegues ser rico muito rapidamente e como há impunidade no país, então ninguém te vai tocar desde que sejas subserviente à posição do presidente da República de Angola. Este é o mal que Angola tem. Agora, aos nossos irmãos militares e polícias, é assim, deixa eu mostrar para vocês o exemplo de Senegal. Em Senegal também aconteceu a mesma coisa. A polícia apareceu, bateu jovens, matou jovens, mas a população resistiu. Trouxeram os militares para bater jovens e matar jovens. A população, quando resistiu os próprios militares tornaram-se amigos da população. O povo começou a subir nos carros dos militares porque a polícia foi toda corrida.
Então, o presidente do Senegal trouxe o exército a pensar que o exército iria aterrorizar a população, mas a população resiliente, que tem o direito de luta, esteve lá no terreno, ficou lá no terreno, ao ponto que os próprios militares perceberam que se partissem para cima da população, seria um genocídio. Então decidiram não fazer e a população assim tomou conta da situação. É o que vai acontecer em Angola. Pensar que o MPLA vai colocar os militares na rua e a população tem que ter medo, o MPLA faz isso toda vez que vê o seu poder ameaçado, toda vez que vê a sua posição ameaçada, o MPLA traz os militares, traz a polícia para a rua para intimidar a população, corta a água, corta a alimentação e inventa um monte de truques para poder travar o avanço da população. Só que desta vez é diferente. Desta vez, o povo angolano vai para a rua no dia 27, mas antes disso o povo angolano vai sentar no dia 15 e refletir o país, vai ficar em casa, não vai trabalhar. No dia 16, o povo angolano vai voltar a refletir o país e dar o sinal e dizer que no dia 17 nós vamos para a rua, a partir das 20 horas do dia 16, bater panela durante 1 hora. Quando nós formos às ruas no dia 17, a população vai de forma educada, civilizada e pacífica. Nós não iremos destruir, a população não vai para a rua para destruir bens públicos, porque é nosso, foi construído com o nosso dinheiro. A população não está a ir para a rua para destruir armazém de ninguém, porque esse armazém é onde sai a comida que nós comemos, porque a comida do Laborinho e do João Lourenço sai de algum outro lugar na qual nós nem sequer temos acesso a isso. Então, a população vai. Não há polícia, não há militares que consigam travar o desejo de um povo de ser livre. Assim também aconteceu com a colonização, no colonialismo também aconteceu assim. A polícia portuguesa, os militares portugueses também tentaram travar os angolanos, mas os angolanos resilientes mostraram que não existe armas nesse mundo, nem balas nesse mundo que consegue travar a vontade de um povo ser livre. Nós vamos às ruas, com os militares em Benguela ou não, com os militares em Luanda ou não, nós iremos às ruas, iremos pacificamente, iremos porque não aceitamos o novo preço do combustível, porque isso está a afetar a vida de absolutamente todos. A pobreza aumentou. Em Angola, quem era pobre tornou-se miserável. Quem era da classe média tornou-se pobre. Quem era rico tornou-se classe média. E quem era milionário tornou-se rico. Angola está mal. E nós estamos a ir lutar por um país melhor. Agora, o meu apelo é, senhores polícias angolanos, vocês não juraram bandeira para defender João Lourenço nem Laborinho. Vocês juraram bandeira para defender Angola e os angolanos. A mãe pátria em primeiro lugar. Os teus irmãos, os verdadeiros soberanos que fazem e constituem a mãe pátria, estão a ir manifestar por causa do elevado custo de vida que está a matar as nossas famílias. Vocês têm todo o direito de nos proteger a nós e não virar as armas contra nós. Aos militares também. Vocês defenderam, vocês prometeram e juraram bandeira defender Angola e não João Lourenço, e não MPLA, e não Laborinho. Muito obrigado. Mas é que nós aqui tentamos racionalizar o tempo, meu irmão. Você tem que ter uma mensagem que passa rápido, porque nós temos muita gente na linha, meu irmão. Nós agradecemos aqui a mensagem, agradecemos também a ligação. Mano Gansa conseguiu responder minimamente. Mano Gansa, tens aqui algum reparo a fazer nesse nosso irmão que fez aqui uma conversa muito interessante, por acaso? Infelizmente o tempo é que foi muito longo, mas tens aí algum reparo? Não tenho reparo nenhum, desde já fico feliz por saber que é mais um angolano que está a emancipar a consciência, está a ver? E isso dá-nos uma grande satisfação. Estou muito feliz por acaso, porque hoje começa a ser uma discussão. Cidadania tem que ser uma discussão permanente. Falar de política tem que ser natural. Em Angola fomos habituados a dizer que esta menina não fala política, está errado. A política é vida, é o dia a dia, temos que exercitar a política. Entendeu? A gente tem que falar, a gente tem que exercitar a consciência cívica e não pensar Angola no fanatismo político partidário, nessa cegueira da maratona, da bebedeira, da camisola, do chapéu. Isso não é Angola que se constrói. Angola se constrói com a contribuição de todos. Angola se constrói com governos legítimos, com dirigentes sérios que têm ética. Política para indivíduos que têm ética, que têm compromisso. Agora, quando o indivíduo está no poder para se servir, ele não é político, ele é um bandido, é um criminoso, é um genocida. Porque a corrupção é um crime que podia ser classificado como crime contra direitos humanos, porque morrem muitas crianças. Como é que um indivíduo que chega ao público que diz que
vai cadastrar os taxistas, os mototaxistas com cartões de consumo de combustível. Se você tem 5 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Angola tem 5 milhões de crianças fora da escola, com idade escolar, fora da escola. Você tem dificuldades de dar um bilhete de identidade num cidadão que também é cartão PVC? Você tem dificuldade de registrar uma criança, você vai conseguir catalogar a maior parte dos taxistas em Angola? Isso é impossível, mano. Tu não sabes, propriamente, aproximadamente quantos somos. Mas você, quando faz esses dados dos inquéritos, quer apresentar dados não aproximados, mas dados exatos. Isso é impossível. São nossas casas não estão dentro da topomia. As casas não estão registradas, mano. É mais periferias de bairros de lata. Como é possível? Temos dificuldades de beber beber água mesmo, água natural, água potável, mas com qualidade. Temos dificuldades. E estamos a falar em Luanda, uma cidade com 8 milhões de habitantes. Você sabe quantas pessoas vivem do serviço de táxi? O taxista não é só o indivíduo que tem aço. E aqueles carros pequenos que trabalham dentro das comunidades. Aqueles carros rabo de pato, os Toyota Corolla. Quem os vai cadastrar? Sabe quanto é que se gasta com uma moto a fazer mototáxi por dia? São 3.500 kwanzas. Agora faz isso 2 vezes, bate 7.000. Se ele fazia com uma moto 10.000 kwanzas por dia, significa dizer que 3.000 ele metia no combustível. Agora ele está a fazer 7.000 para meter no combustível para ganhar 3.000, mano. Isso é absurdo. E o pão subiu. Subiu a gasosa. Está a entender? Subiu o arroz. O que você está a criar é um oceano de miseráveis, com pequenas ilhas de prosperidade, que são estalatonas, onde eles habitam. Porque nem os próprios filhos dele estão a apanhar essa pancada. Nós estamos a pagar um fardo e uma fatura que nós não consumimos. Porque esses acordos que o governo fez com o Fundo Monetário Internacional, não houve transparência de esclarecimento ao povo, nós não sabemos de nada. Então, o que eu acho que depois do 17, o não sair das ruas significa dizer que temos que estar a boicotar. A gente não vai pagar uma fatura que a gente não consome. Como é que a gente vai pagar uma maçã que ela é só uma maçã imaginária? Quem está a comer é o ministro. Está a entender? Então, eu, quando ouvi aqui as dicas do irmão, sinto-me feliz, porque essa que tem que ser a consciência dos angolanos. A consciência de cobrar. Porque você se acha que foste eleito. Nós temos o dever e o direito de cobrar. De cobrar permanentemente. Vamos fazer política ativa. Por via da cidadania. É nessa perspectiva. Aqui não é linguagem de partidos políticos, é linguagem do cidadão. Porque os partidos políticos também têm seus próprios programas. Mas o que está em causa aqui é o cidadão. Porque mesmo nos partidos políticos, é preciso que o apelo chegue lá dentro. Oposição de facto e oposição. Oposição de facto é aquela que se junta. Oposição é aquela que é apêndice. Porque Bela Malaquias é apêndice. O Quintino Moreira é apêndice. O Nimi Wansimbe é apêndice. Esses, se não virem para a rua, se não emitirem declarações, são cúmplices. Olha, Gasta, há relatos que os antigos combatentes também vão participar na manifestação do dia 17, que é muito bom para eles, porque eles têm sofrido muito. São pessoas que lutaram para libertar Angola, mas que quem anda dos carros, dos V8, são esses meninos mimados que entram lá, que nunca nem sequer estiveram na vamos trazer mais um angolano. Mas, Manaria, queria só enfatizar a questão dos antigos combatentes. Quando um povo não tem identidade cultural, não consegue respeitar os seus museus. Porque indivíduos que perderam juventude, perderam sua mocidade, com armas na mão, nas matas para combater um sistema tirânico colonial, como é que chega a independência esse indivíduo é menosprezado? Porque tu tens uma estrutura de poder em Angola de indivíduos complexados. Eles não se apegam à cultura nacional. E quando tu não se apega à cultura nacional, nos valores identitários e tradicionais, tu não tens sentimento de humanismo. Porque você trata o próximo como se fosse objeto. O angolano é uma coisa, não é cidadão. Por isso é que o MPLA te diz, você é um macaco, você é um cão. Sai daqui, só sapato. Nós fomos coisificados. Isso é grave. Vamos sair até as ruas, manos. Vamos só sair até as ruas. Vamos preencher. Está bem. Pode contar conosco, mano. Yeah. Vamos sair às ruas. Esse é um grande objetivo. Precisamos demonstrar
que o povo é que é o soberano. Vamos sair às ruas. É isso dia aí. 17 vamos estar às ruas. No dia 15, enquanto os polícias estiverem sob o comando do senhor João Lourenço, os militares, mas nós vamos avançar. Os polícias não deixam de ser nossos irmãos. Eles passam a mesma fome que a gente passa. Passam a mesma miséria que a gente passa. Muitos polícias e muitos irmãos e muitos militares das Forças Armadas angolanas, as mulheres são zungueiras, por acaso. Esse é que é o grande dilema. E muitos deles são sustentados por zungueiros, porque os salários, quando vêm em atraso, as mulheres é que são o ponto de sobrevivência das casas. Isso é que é grave. E agora que as zungueiras foram retiradas, a vida ainda vai piorar mais para os próprios polícias e militares. Não tem como. Não tem como. Tá vendo? Fica duro, fica pesado. Tá vendo? Então, a nossa maior função também... Porque nunca vamos ver um militar ou um polícia dar a cara a falar contra o João Lourenço. Nunca vai acontecer. Não, fica descansado em relação a isso, mano. Tá vendo? Isto é um processo, e estamos a viver nesse momento o processo da emancipação e a tomada de consciência. O agente da polícia não deixa de ser cidadão. Agora, a função que ele exerce, ele é polícia e a gente tem que respeitar. Mas ele não deixa de ser um cidadão. Então, a fome e a miséria está para todos. A farda dele não trava a fome na barriga, não trava a miséria. Nós vamos conseguir, com a nossa palavra, com a nossa linguagem de amor, de pacifismo e de emancipação, entrar na consciência dos polícias, dos militares. Porque essas instituições que eu frisei aqui são instituições de natureza republicana, ou seja, a polícia é uma instituição do povo. As Forças Armadas é uma instituição do povo, não são instituições nem do MPLA, nem do João Lourenço. Então, irmão, fica descansado. Vai ser duro, claro que é duro, mas a gente vai conseguir, sabe por quê? Porque é o povo que está aí às ruas. É a vontade de todos nós, dos 32 milhões. Quando a polícia ver a moldura humana por Angola, ela não vai fazer nada. A polícia não consegue travar 32 milhões de angolanos. O soberano nós temos 36 mil efetivos da polícia. A polícia não vai fazer nada. As pessoas não se preocupem com isso, que a polícia não vai fazer absolutamente nada. O soberano é que está a vir às ruas para dizer que não, nós não queremos pagar 300 kwanzas o litro de combustível. Pode voltar no preço atual, no preço passado, que assim as coisas vão andar mais ou menos. Então, o irmão aí não se preocupa, sai às ruas, anda em grupo, é preciso estarmos em grupos, não ande sozinho para não ser separado do grupo. Todos nós em grupos, andar em grupos e vamos marchar por Angola inteira de Cabinda-Okunene, em todas as províncias no dia 17. Mas não esquecer que a manifestação começa no dia 15, ficar em casa, e no dia 16 ficar em casa, e às 20 horas bater a panela, das 20 às 21 horas, e no dia 17 as ruas nos pertencem ao povo angolano. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,